Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. E hoje a gente vai falar sobre a Santos Brasil, né? Continuando nessa série que eu comentei sobre as empresas que a gente não acompanha tanto, são menos conhecidas, né? Já que a gente está terminando os resultados trimestrais aqui do canal, vou falar da Santos Brasil, que é uma empresa que também teve uma melhora de resultados interessante nos últimos anos, tá? Ela era muito irregular, teve anos bons, anos péssimos, anos, né, irrelevantes, e recentemente está entregando um resultado um pouquinho melhor. Né? Já começa que é duro mostrar um histórico desse, né? Falar, ó, pessoal, empresa interessante, né? Dá uma desanimada, porque é o que a gente quer. Então, resiliência e tal são pontos muito importantes. Agora, né, não quer dizer que a empresa não consiga transformar sua operação, melhorando e tal. É uma empresa que mudou muita coisa lá dentro, os números melhoraram bastante. É possível também. Por isso que é válido, pelo menos, acompanhar. Mas dá uma desanimada um pouco, né? Primeiro, o que que ela faz? Tá? Uma empresa de operação portuária, principalmente de containers. Então, eles têm terminais aí no Porto de Santos, em Santa Catarina, acho que em Bituba. Enfim, a gente vê lá no release e tal, e tem um pouquinho no exterior também, umas operações no exterior. Tá? E aí ela tem receitas de operações diversas em porto, né, armazenagem, a operação logística em si e tal. Então ela acaba sendo bastante exposta a esse segmento aí da economia, né, de exportações e importações no geral, né, bem interessante. Sobre números, meio que a gente falou, não é uma empresa, não é uma empresa pequena, tá? 6 bi não é pouco de jeito nenhum, tá? Mas ela, bem ou mal, deu uma melhorada no pós-pandemia, tá entregando resultados, né, um pouco mais sólidos, não tem dívida, né, tem um caixa líquido ainda, tá gerando caixa líquido positivo, ela tem um capex importante, a gente vai ver de investimento, mas que por enquanto está bem suportado pela geração de caixa. Então, assim, né, se você faz, né, você dá uma olhada nos principais pontos que a gente quer ver numa empresa, ela tem quase tudo, né? Só falta essa resiliência e crescimento, assim, né, constante de resultados, a evolução dos números no tempo, porque né? A fotografia do momento dela é positiva. Só que esse ponto é um ponto muito importante da evolução dos números no tempo, né? Talvez seja o mais importante de todos. Então, por isso que ainda é duro, assim, de considerar ela uma empresa forte, tal, assim, para investir, uma forte candidata. E como tem sido de praxe, né? É uma das empresas que subiu muito a cotação nos últimos tempos e aí a sardinhada adora, né? Chegar lá e botar todas as suas fichas na próxima aposta da vez. Ok? Mas vamos dar uma olhada no último release de resultados dela e ver se de fato tem alguma coisa legal, tal, né? Como a empresa, como a gente consegue enxergar. Então, o resultado ainda do segundo tri, ok? É, eles fazem uma abertura grande aí de resultados para várias. Eles operam várias coisas diferentes dentro dos portos, né? Principalmente terminal de container, mas também né, de outros tipos de carga, granel, líquidos, logística, armazenagem, movimentação, transporte de veículos, que pelo visto é diferente e tal. Então tem várias fontes, umas caindo para lá, aumentando outras para cá. No final das contas, a gente vai ver que a receita, né, ficou flat. Os números dela do segundo tri de 22 para agora, o segundo tri de 23, eles são tipo praticamente estáveis, um pontinho a mais, três aqui, três a menos ali, praticamente a mesma coisa, tá? Tem uma coisa importante que aqui nós estamos falando de volumes, tá, aqui em cima, então volume de container e tal, teve de fato uma queda no consolidado aqui, ó, tá praticamente tudo caindo, mas a receita ficou flat, ou seja, ela compensou no preço. Então, fez um repasse de preços, né, nos seus produtos e serviços. Né? Ah, fora isso, foi um resultado bem pouco interessante nessa comparação anual. Então, o que dá para a gente olhar aqui e tal, para contribuir para os nossos estudos, é mais essa visão macro, né? Fala, olha, né, vamos ver se a empresa tem esse potencial mesmo de seguir evoluindo, sustentar esses números. E olhar o segundo TRI de 22 frente ao segundo TRI de 23, cara, não tem nada de interessante, velho, nada mesmo. Enfim, vamos adiante, né? Tem um monte de destaque com uma letrinha pequena, nem eu consigo ler direito, mas vamos direto no que interessa. Então, um trimestre desafiador em termos de volumes, que a gente viu que caiu, mas que eles fizeram a recomposição de preços. Eles estão otimistas para o futuro, tá em recuperação de volumes e tudo mais. E aqui eles falam dos produtos, tá?
Aí eles trabalham com tudo, tá? É importação, exportação de commodity, de importação da China. Não tem muita preferência não. Para os caras, o que tiver transitando ali é interessante, tá? Então, para o segundo semestre, expectativa que os volumes sigam crescendo, né? Então tem uma certa sazonalidade, né? Mas ainda, né, não é possível cravar se vai ser melhor ou pior que 22, né? Mas que mais? Tá, então aqui investimentos aí para commodities com outros países da América Latina, enfim, tá aí, né? Um resultado bem pouco interessante, mas é interessante ver para o longo prazo quanto, né, os investimentos podem se refletir nos números da empresa, tá? Então, em termos de receita que a gente viu, bem flat, tá? Receita bruta líquida, né? Uns subindo, outros caindo, veículo caindo, subindo container geral, mas somando tudo, dá praticamente igual ao mesmo período do ano passado, ok? Os custos operacionais também se mantiveram mais ou menos na mesma linha, e as despesas operacionais também cresceram um pouquinho, mas nada demais. Não é grande, né, o valor das despesas frente ao resto, então não pesa tanto. Consequentemente, o EBITDA também ficou, né, flat, a margem até ganhou um pontinho de margem, e tá aqui, né? O EBITDA recorrente 3% acima, com a margem de 43, um ponto percentual acima. Eu achei boa essa margem deles, tá? É uma margem interessante, EBITDA. Para uma empresa assim, né, pesada, que tem operação de um monte de coisa, parece legal o negócio, tá? Parece bem interessantezinho, sim. Aí mais alguns detalhes de receita, de crescimento daqui, perde nos outros lá. Os custos acompanharam um pouco essa queda. Então, o EBITDA, olha só, né? Ela, 21 em diante, virou outra empresa. Então, comparando os segundos trimestres historicamente, olha só, né? A diferença de margem e tudo mais. É uma melhoria expressiva, por isso que essa empresa pelo menos chama um pouquinho de atenção, tá? Enfim, alguma coisa aqui do EBITDA para baixo, tá? Não tem muito comentário. O resultado financeiro dela é positivo até. Desculpa, na verdade, não, negativo. Ah, porque tem os aluguéis e tal, mas enfim. Né, se manteve mais ou menos flat. A empresa não tem dívida, né, redondinha, então dívida negativa, ou seja, tem caixa, né, não existe dívida negativa, claro. Bem redondo. O CAPEX, para mim, é um ponto importante dela, né, porque pelo visto o crescimento dela passa necessariamente por CAPEX, por investimento. Então, ela tá com CAPEX importante, é um CAPEX aí, né, 50% acima do ano passado, né, no semestre, mesmo no trimestre aqui. Tá? E o que é legal, que é o que a gente viu antes ali, né, que o CAPEX dela cabe aqui bem, né, dentro da geração de caixa. Ou seja, né, esse sendo o modelo de negócio dela em condições estabilizadas, parece legal. Não sei o que vocês acham aí, né? Mas investimento suportado pela geração de caixas, investimentos se refletindo em crescimento no longo prazo. Claro, esse trimestre a gente não viu, mas quem sabe no longo prazo. Então, tem alguma coisa ali, né? Dá para você ver que tem alguma coisa interessante. Aqui eles vão detalhar bastante vários segmentos do negócio, vão passar meio rápido, né? Que o objetivo desse vídeo é ser curto, mas né, no geral é aquilo que a gente já comentou, umas linhas subindo um pouquinho, outras caindo um pouquinho, né? Com terminal de containers em Santos, em Bituba, Vila do Conde, acho que é em Portugal, se estiver errado, tá? Mix de navegação de longo curso, cabotagem, aquela próxima costa, de tipo de produto, das margens. O que que é legal da gente ver aqui? As margens por segmento é interessante, tá? Então a margem EBITDA de containers tá, é legal, tá? 50% acima da empresa. Interessante. Né? Que mais? Na parte de logística, que aí entra, pelo que eu entendi, né, armazenagem, pallet e tal, de cargas, aqui já é uma margem menor que a da empresa, né, 27%. É claro, é um EBITDA menor também, 27 milhões, enquanto que o EBITDA aqui em cima, né, dos containers é 200 milhões. Então, já quase 10 vezes mais, né? O que mais tem de bom? Veículos, eles colocam a parte também, a operação né, da manipulação lá dos veículos nos terminais portuários e tal, também tem uma margem bem alta, né? 67%, legal. Quem sabe aí no futuro crescendo, importação e exportação de veículos cresce. Nos líquidos lá, que é diferente também a operação, também é uma margem boa. Você vê que essas operações portuárias são bem legais,
Pois é, tá uma margem alta, tudo para cima de 50%, né? Vamos ver se a empresa consegue, por longo prazo, engatar um crescimento, coisas do tipo, porque o negócio parece bom, né? O que incomoda mesmo, que tem ESG e tal, enfim, já cumprimos nosso objetivo aqui. Então, não sei o que vocês acharam, mas para mim o negócio pareceu bom, tá? Pareceu interessante. O que incomoda mesmo é essa falta de evolução no longo prazo, né, de resiliência, que pode estar explicado aí por, né, decisões de investimento da empresa aí, né, em épocas recentes. Então precisa dar uma olhada com mais calma, mas pelo menos deu para chamar atenção, né, essa olhadinha rápida que a gente deu na empresa aqui, ok? Então vamos fazer aqui o nosso registro, uma empresa que não tinha vídeo ainda, nem registro nenhum aqui. O resultado do segundo trimestre de 2023. Então vou colocar dessa forma, né? Em termos comparativos com o 2T23, ou desculpa, 22, né? Não houve nenhuma variação significativa, né? Exceto a questão, né, que em geral, né, foi observada uma queda de volumes e recomposição de preços, né? Basicamente isso que impactou, e aí eles falaram lá, né, que para o segundo semestre eles esperam que melhore, mas não sabe se vai ser melhor que o ano passado ainda, e coisas do tipo. Mas falando sobre a empresa de uma maneira geral, né, dá para a gente colocar, né, que o modelo de negócios parece interessante, com boas margens, geração de caixa e estrutura de capital. Vai botar caixa líquido, né? As margens e geração de caixa. Vou quebrar em dois itens aqui. A empresa está realizando investimentos, mas completamente cobertos pela geração de caixa operacional, tá? E, consequentemente, né, atualmente, a empresa opera com caixa líquido, né? Sem dívida, dívida zero. É isso, né? Então, pelo menos dá pra gente ver que vale a pena dar uma olhadinha, acompanhar o futuro dela, né? A Santos Brasil está apresentando números muito bons, né? Não vou dizer muito bons, embora tenha um passado aparentemente complicado, né? Caso o investidor tenha interesse em acompanhar a empresa, né? É fundamental tentar entender, né, o que houve, né, no passado e como a empresa está posicionada no presente, né, para saber o que aconteceu no passado vai acontecer de novo, ou pelo menos, né, tem grande chance de acontecer de novo, né? É algo que não depende dela, é algo sobre variação de mercado normal, é algo extraordinário, foi algo que aconteceu, mas que hoje tende a não acontecer de novo, porque a empresa mudou assim, assim, assado. Então, isso que é o importante, né? Infelizmente, esse modelo de vídeo que a gente tem proposto a fazer, né, mais curto ali nos 15 minutos, não dá pra gente entrar, porque isso é um estudo que demanda tempo e olhar o histórico, tá? Mas pelo menos interesse é válido ter nela, né? Só não pode, né, o kit sardinhão, que é se interessar só porque ela subiu aqui, né? E achar que só por causa disso é suficiente para sustentar o investimento. Mas que pelo menos números bons a gente tem visto e a empresa provavelmente fez alguma coisa, né, para chegar ali. Né? Nenhuma empresa tem uma melhora dessa, assim, quer dizer, algumas até tem uma melhora assim por questões conjunturais. Isso que é importante entender. Se é uma melhora conjuntural, tá? Circunstâncias alheias a ela
que melhorou e os números parecem bons, ou se foi algo estrutural que a empresa foi lá, fez, mudou, comprou, vendeu, reestruturou e agora ela vai passar a ter resultados melhores, tá? Então essa é a grande pergunta para o Santos Brasil, tá? Então, bons estudos aí para quem se interessar pela empresa. Beleza, pessoal? Então por hoje era só isso. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!